Então, venha receber pessoalmente, especificamente, aquilo que o Senhor tem para falar conosco, em nome de Jesus. Amém. Eu creio, querido, que muitas vezes o mesmo versículo que é lido aqui, a mesma palavra que é lida aqui, cai em cada coração, assimilado de uma forma diferente. Então, às vezes, aquilo que você ouve, quem está do seu lado ouve e pensa numa outra coisa, já liga com aquilo que ouviu ontem, com o que leu de manhã, e a revelação chega no coração para cada um daquilo que precisa. Amém? E eu creio que vai ser assim nessa noite. E antes da gente começar, de fato, a falar sobre filhos, eu queria trazer um pouco desse contexto a respeito de família. A gente precisa ter a consciência de que família é o bem mais precioso que a gente tem. Todo mundo aqui já ouviu alguém pregar, ou alguém dizer que família é a ideia de Deus. Foi Deus quem criou, foi Deus quem inventou família. Lá atrás, quando Ele instituiu Adão e Eva, e eles tiveram filhos. Então você fala assim, poxa vida, Kelly, então Deus quer que todo mundo case? Não, a Bíblia diz que há pessoas que não vão casar, há pessoas que vão escolher não ter filho, mas isso não faz de você alguém sem família. Todos nós pertencemos a uma família, todos nós pertencemos a uma história, todos nós temos ou tivemos pais e mães, né, que cuidaram de nós, que nos orientaram ou não, e nós tivemos fins diferentes, nós tivemos desafios diferentes, vivências diferentes, experiências diferentes, mas todos nós pertencemos a uma família. E quando a gente fala assim a respeito de versículos que trazem menção à família, nós ouvimos muitas coisas, muitos relatos, muitos exemplos bíblicos de pessoas, mas o que eu queria chamar a tua atenção é o valor que Deus dá para nós enquanto família. É o valor que Deus dá para se a nossa família está em ordem, se as coisas lá em casa estão em paz, em amor, em tranquilidade. Eu vou perguntar algo para você. Qual é o primeiro mandamento de Deus com promessa? Qual é o primeiro versículo que traz uma promessa, um mandamento que tem uma promessa? Você sabe. Honra o teu pai e a tua mãe, e vai acontecer o quê? Vai prolongar os seus dias na terra. Então, quem honra pai e mãe, vive bastante. E quem não honra? Tem os dias abreviados. Olha que sério isso, olha o valor que Deus dá a isso. E eu queria que você abrisse também comigo, lá em 1 Pedro, que eu quero ler um outro versículo com você, que mostra a seriedade disso. 1 Pedro. 1 Pedro capítulo 3. 1 Pedro capítulo 3, o versículo 7. Aqui vai falar a respeito de marido, a respeito de esposa, e diz assim, chegou lá, 1 Pedro 3, 7. Do mesmo modo vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e coerdeira do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as vossas orações. Olha que sério isso. Aqui está falando a respeito dos maridos tratarem as mulheres com honra, falando sobre o cuidado do lar. Para quê? Para que não seja interrompida as nossas orações. Então, eu queria trazer para você nesses dois textos, a gente pode até encontrar outros que falam da seriedade que é a nossa casa estar em ordem, a gente zelar pelo bom ambiente da nossa família. Olha como a sua oração pode não ser respondida, não porque está faltando fé, não porque você não está orando direito, não porque você não está crendo, mas porque as suas ações dentro da sua casa, para com o seu marido, para com a sua esposa, não estão agradáveis perante Deus, não estão sendo aprovadas por Deus. E eu queria ler só mais um versículo, que é bem sério, que está lá em 1 Timóteo, no capítulo 5. Nós vamos ler o versículo 8.
1 Timóteo 5:8. Se alguém não cuida de seus parentes, e especialmente dos da sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Pesado, né? Pegou pesado aqui. Se a gente não cuida daqueles que são da nossa casa, da nossa família, está dizendo que nós estamos negando a nossa fé e somos considerados pior do que um descrente, pior do que aquele que não crê em Deus. O que a Bíblia fala sobre fé? Que sem fé é impossível agradar a Deus. Se você não cuida dos seus, a Bíblia está dizendo que você está negando a sua fé. Por que será que a Bíblia nos traz tantos apontamentos de seriedade a respeito da família? Por quê? Porque a família é a essência de tudo. O estar convivendo bem na família, o nosso coração, a forma com que agimos, diz respeito de nós, de quem nós somos, do que nós cremos, de como o nosso coração está. Não adianta de nada eu subir aqui para falar da palavra, para ensinar, para pregar, se lá na minha casa as coisas não estão em ordem. Se lá dentro de casa não tem paz, se lá dentro de casa não há amor, se dentro de casa está embaixo de confusão, de briga, de contenda. A palavra do Senhor nos está alertando, nos está trazendo para esse equilíbrio, para essa seriedade, para essa responsabilidade que é família. Como eu disse, todos nós pertencemos a uma família. Então, com certeza, há alguém a quem você deve honra, há alguém a quem você deve respeito, há alguém a quem você deve amar. A Bíblia fala que Deus é o quê? Deus é amor. Deus é amor, Ele não tem, Ele não possui, Ele não guarda, Ele é, a essência dEle é essa. E nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, nós somos como Ele é também. E a nossa vida precisa ser uma vida pautada em amor. Então a nossa família, a nossa convivência, aquilo que acontece dentro da nossa casa, a forma com que a gente trata os nossos parentes, os que moram conosco, os que convivem conosco, é muito sério perante Deus. É tempo da gente parar para se analisar se algumas coisas não estão chegando até nós, não estão acontecendo, porque está faltando deixar a nossa casa em ordem. Está faltando conversar, diálogo, se entender, resolver as coisas. E não ficar colocando tudo debaixo do tapete e fingir que nada está acontecendo. Porque Deus, Ele não se agrada disso. A gente precisa ter, e eu busco sempre isso na minha mente, ter uma consciência muito forte de que Deus me conhece por completo. Você tem consciência de que foi Deus quem te criou? Que foi Deus quem te formou, que cada parte do seu corpo, o seu espírito, a sua personalidade, a sua alma, tudo foi gerado, foi pensado, foi elaborado e veio dele, detalhes tão pequenos. Né? Quando a gente vai falar de corpo, de saúde, estudar ciência, são tantos detalhes tão pequenos, mas tão grandes que mudam tanto. Né? E você vê Deus como um Deus detalhista, e Ele nos conhece. Ele sabe quais são as nossas dificuldades, Ele sabe quais são as nossas facilidades, Ele sabe daquilo que nós gostamos, do que não gostamos, e não há pessoa melhor do que Ele para nos ajudar a viver bem em família, viver bem dentro da nossa casa. Eu gosto de um versículo, eu quero que você vá lá comigo, em 2 Coríntios. 2 Coríntios capítulo 9. Nós vamos ler o versículo 8. 2 Coríntios 9, 8. Diz assim: E Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentado toda a graça. Fala comigo, graça. Para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Quando a gente fala a respeito de educar filhos, educar crianças, essa é a palavra-chave, graça.
Não só educar os filhos, como conviver em família. É graça. Existe uma graça disponível para nós em todo o tempo e para todas as coisas. Para gerar o quê? Boa obra. Então existe uma graça sobre você em todo o tempo para qualquer coisa para você fazer. Para você falar, para você resolver, para você corrigir, para você agir. Não é só uma graça que está ali e falar, eu tenho graça. Não, é graça para você saber o que é para fazer. É aquela sabedoria que vem de Deus, que te instrui, e aquilo que você não se vê fazendo, você faz, resolve e é bem sucedido. E quando a gente pensa em filhos, talvez na sua cabeça venham milhares de situações, onde você se viu como mãe ou como pai perdido, sem saber o que fazer. Mas quando a graça está sobre nós, quando a graça repousa sobre nós, há uma habilidade em todo tempo, para todas as coisas, para fazer, para trazer obras, resultados. Não é ficar ali só na oração, só na imaginação, só na declaração. Isso faz parte, orar, crer, declarar, mas é para agir, é para ter resultados, é para você ver acontecer. Amém? Você crê nisso? Nós precisamos crer e receber disso. Quantos aqui são pais? Pai ou mãe? Levanta a mão bem alto para eu ver. Bastante gente. Então você sabe um pouco do que eu estou falando. A graça, ela tem que fazer parte do nosso dia em todo tempo, a toda hora. E ela está disponível para nós. A palavra do Senhor nos fala também a respeito da sabedoria. Que quem precisa de sabedoria faz o quê? Pede. É só pedir que Ele vai nos dar. É só pedir que o Senhor vai nos dar. Então, toda vez que você estiver vivendo uma situação com relação à educação de filhos, a problemas familiares, você precisa falar com Deus, crer, orar e pedir. A graça já está disponível para nós. Né? Para quê? Para qualquer coisa, em todo tempo, para trazer resultados. Amém? Nós não nascemos, Deus não quer que vivamos uma vida com anos de problema. Sabe aquele problema de estimação que você não larga dele nunca? Não é para vivermos assim. A nossa vida é uma vida onde o problema surge, a gente ora, Deus nos dá sabedoria, a graça, a gente resolve, continua vivendo, outra hora outro problema chega, a gente resolve também e vamos vivendo, vamos caminhando. Não é para ficar carregando um fardo ou um problema por toda uma geração, por toda uma vida. Mas existem pessoas que vivem assim. Quantas pessoas? Ah, porque minha bisavó aconteceu isso. Ah, porque com meu avô aconteceu isso. Ah, porque minha mãe aconteceu isso. Comigo também vai acontecer. Claro que vai. Enquanto alguém não se posicionar e não colocar as coisas no lugar, vai acontecer mesmo. Mas a palavra do Senhor nos dá essa segurança de que se a gente pedir sabedoria, vai haver graça para resolver todas as coisas. Todas as coisas. E quando a gente fala de família, de filhos, eu queria que você fosse comigo lá para Salmos. Um salmo bem conhecido. É o Salmo da Família. Que está lá em Salmo 127. É um salmo bem curtinho. Mas ele fala sobre o valor dos filhos. E ele diz assim. Chegou lá? 127? Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor quem vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem ama. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flechas nas mãos do guerreiro, são os filhos, nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a sua alvaja cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. A palavra considera filho como uma herança, como algo precioso, como uma recompensa, como um presente que Deus nos dá. Você já parou para imaginar que a gente conhece as pessoas, quando você foi namorar, casar, você convivia com muitos amigos, você se interessava por alguns, né? De repente você já desencantava daquele, amizade, emprego, trabalho, chefe. A gente se relaciona com as pessoas em amizade, em relacionamentos, com pessoas que já existem,
já estão formadas, já têm um caráter, uma conduta. Agora, quando a gente fala de filho, é algo que está saindo de você, que está sendo gerado em você, que não tem um passado, uma história. E não é gerado só na mulher, porque mulher sozinha não gera filho. É pai e mãe. E esse filho, ele é gerado, é uma vida, uma folha em branco, né? Um serzinho vindo de Deus para você fazer o quê? Amar, cuidar e educar. É a parte principal. Amar e educar. Quando a gente fala sobre a pedagogia, sobre os educadores, a base de tudo, para qualquer escola, para qualquer estudo é amar e educar. Eu brinco que são as duas asas do avião. Não tem como voar só educando ou só amando. Você precisa das duas coisas. Se isso é necessário no âmbito escolar, quanto mais no âmbito familiar. Porque o amor de um professor é diferente do amor de um pai. É diferente do amor de uma mãe, correto? Hoje a gente precisa entender o que é amor. Existem formas bíblicas da gente fazer as coisas. E existe a forma bíblica também de amar. Porque hoje a gente ama chocolate, a gente ama o cachorro, a gente ama viajar e a gente ama o filho. Existem diferentes tipos de amor e existem diferentes formas de você amar, de você educar também. Né? E a Bíblia traz todos esses ensinamentos, mas a gente precisa ter isso claro no nosso coração, principalmente aquelas mães que estão, né, gerando filhos ou têm filhos pequenos, crianças ainda, bebês. É como se fosse uma página em branco, que você vai ajudar a escrever aquela história. E querido, a responsabilidade está sobre o pai e a mãe. Não existe criança alguma no mundo, um bebê algum no mundo que cresça por si só. É óbvio isso, né? Se a gente tiver um bebê e não tiver alguém para cuidar dele, limpar ele, dar comida para ele, zelar por ele, ele não vai sobreviver. Se pai e mãe não fizer isso, alguém vai ter que fazer. Correto? Porque não tem como um bebê crescer, uma criança crescer sem auxílio, sem orientação, sem inspiração, sem um modelo, sem alguém para ser referência para ela. E nós, enquanto pais e mães, precisamos ter essa consciência de que um filho, ele é um presente vindo dos céus, nas suas mãos, para você moldar, cuidar, educar, zelar por ele, para que ele possa ser algo que nos traga alegria, para que possa ser algo que alegre a Deus, para que possa ser alguém, né, um ser que vai impactar pessoas, inspirar pessoas. Qual é o poder da influência de uma pessoa? Depende de quem ela é, depende de onde ela está. Mas se você consegue agora pensar em grandes pessoas muito influenciadoras no mundo hoje, presidentes, pastores, líderes, positivamente ou negativamente. É óbvio, é claro que as pessoas, o papel de uma pessoa no mundo... Quantas vezes a gente para e reclama? Nossa, porque essa política? Nossa, porque essas pessoas? Como é que está a política na nossa casa? Como é que está o governo dentro da nossa casa? Se as pessoas estão por aí fazendo crueldades, né? A gente vê tantas... Olha, eu tenho dificuldade de assistir jornal. Eu não assisto em casa já há anos, a gente não assiste, a gente vê muita notícia pela internet, lê jornal, assim, por noticiário de internet, porque principalmente jornal de TV é muita tragédia, é muita crueldade, você vê o tempo todo muita coisa pesada ali, e é a realidade do mundo que a gente está. Mas você já parou para pensar que aquele estrupador, que aquele assassino, que aquela pessoa que está fazendo a maior crueldade, um dia ela foi um bebezinho? Inocente, uma criança pura, que estava ali para ser moldada, cuidada, zelada. E as estatísticas, os estudos dizem que as pessoas hoje que são, não sei nem como a gente pode dizer isso, pessoas que são maníacas, que são... Você sabe o que eu estou dizendo? Pessoas que fazem essas crueldades, pessoas que são maníacas, que são doentes, que são piradas da cabeça, que fazem essas coisas de entrar no shopping e matar todo mundo. Normalmente, essas pessoas são pessoas que não tiveram uma influência positiva familiar. São pessoas que não tiveram um cuidado e um zelo por alguém.
né? Talvez você fale assim, poxa vida, Kelly, eu não me tornei uma pessoa assim, eu não tive meu pai e a minha mãe. Talvez você teve uma avó, talvez você teve uma tia, talvez você teve alguém que zelou e cuidou por você, né? Os anjos de Deus nos guardam, nos livram, mas nós precisamos de pessoas nos inspirando. E hoje a gente vê pessoas adultas fazendo atrocidades porque faltou, enquanto eram crianças, direções, limites. Eu não estou dizendo para você que mãe não pode trabalhar porque tem que ficar o tempo todo cuidando com o filho. Eu sei que hoje há necessidades, até financeiras, mas eu estou dizendo que essa não é a sua prioridade. A sua prioridade é o seu filho. Nós, enquanto mulheres, podemos sim ter a nossa independência, o nosso salário, trabalhar, buscar as nossas coisas, mas a nossa primeira, né, função ali é ser esposa e é ser mãe. E quantas vezes eu presencio isso? Crianças tão pequenas, passando 10 horas dentro do ambiente escolar. Chega dormindo e vai embora dormindo. E aquela mãe, eu não sei, eu acho que não convive nada com o filho. Porque ele vai jantado, vai de banho tomado, pronto para colocar na cama, no outro dia acorda de manhã, troca, leva para a escola. E qual é a convivência que há? Qual é o ensino que há? Ele fica todo na responsabilidade do ambiente escolar? Não é assim que a Bíblia nos ensina. Não é assim. E quantas vezes isso acontece de uma forma onde aquela mãe, o dinheiro que ela ganha para trabalhar o dia todo, é só para pagar a escola muito cara que ela escolheu para o filho estudar. E aí você está trocando uma coisa pela outra e você não está vendo o seu filho crescer. Você não está aconselhando ele, você não está embutindo nele os princípios cristãos, os princípios da palavra, os seus valores, aquilo que você crê. Então eu vejo que às vezes a gente precisa parar, tirar o piloto automático e parar para pensar, se analisar. Como é que está sendo a minha vida? Como vai ser o próximo ano? O que eu almejo? Hoje não dá, mas é minha meta. Daqui 2 anos eu pretendo fazer isso. Eu pretendo trabalhar de tal jeito, eu pretendo fazer tal coisa. Ah, é uma necessidade, eu preciso. Preciso, até quando? Porque quem aqui tem filhos maiores de 20 anos? Passa rápido. Não passa rápido? Você não se lembra que esses dias atrás ele estava lá na sua casa, dormindo na sua cama, e talvez hoje já não está mais, já tomou o rumo dele. A gente acha que não, mas o tempo, ele é muito rápido. E quando a gente vê, aquele serzinho já foi embora de casa. Os filhos, eles não são nossos, e eles não ficam para sempre conosco. A Bíblia fala que eles são como flechas. Então, aquele tempo curto, pensa, uma pessoa vive de 100 a 120 anos, é o que a Bíblia diz. Quanto tempo será que esse filho vai viver dentro da sua casa? 20? 30? Não creio que muito mais que isso. Então, é uma parcela muito pequena que ele vai estar com você. Então, a gente precisa se envolver, colocar força para garantir por esse período que vai ser algo que vai vir do seu coração para o coração do seu filho. Eu queria trazer a sua atenção a respeito de 3 coisas quando a gente fala de criação de filho. O primeiro, que a gente possa ter tempo com eles. E tempo de qualidade. Tempo no sentido de você estar junto. Às vezes você trabalha realmente o dia todo, o seu filho precisa estar na escola ou sobre os cuidados de outra pessoa. Mas quando você chega, não é a louça que é o mais importante. Não é a janta que é o mais importante. Não é o seu WhatsApp fervendo que é o mais importante. É sentar nem que for 15 minutos com o seu filho e conversar com ele. Quantas vezes você, enquanto pai ou enquanto mãe, já passou por uma situação que o seu filho está querendo contar alguma coisa para você e você, está fazendo outra coisa, está nem prestando atenção no que a criança está falando, no que o adolescente está falando. E às vezes ali era o ponto que a criança ia se abrir e te contar algo muito importante que estava acontecendo. Você acha que, vamos pensar numa coisa bem drástica, bem séria. Você acha que uma mãe quer que um filho se mate, se suicide? Lógico que não. Você acha que se uma mãe perceber que um filho está a um ponto de fazer isso, ela não vai fazer a maior revolução e de todas as formas evitar uma tragédia dessa? Claro que sim. Agora, quanto tempo demora para uma pessoa chegar num nível desse? Quantos sinais essa pessoa não dá que ela não está bem? Quantas tentativas de conversa ela não tentou estabelecer com pessoas? Ou quanta ausência não teve até chegar no ponto desse? Estou falando de algo drástico, né? Agora, em quantas outras coisas tão pequenas que acontecem e a gente vê de frente com um problemão. Meu filho envolvido com droga, meu filho namorando a pessoa errada, minha filha envolvida com tal coisa. E talvez o que faltou foi lá atrás uma orientação.
foi um conselho, foi um sentar para ouvir, foi dar atenção àquelas bobeiras, aquelas bobagens que fica lá te puxando para te contar alguma coisa. Mãe, vem cá ver o que eu fiz. Mãe, vem cá ver o que eu estou fazendo. E muitas vezes a gente fala, agora não, depois. E aquele tempo que seria tão importante de você dar atenção para aquela criança ou para aquele adolescente, ele se perde. E ele não volta atrás. Então nós precisamos nos esforçar para ter tempo de ouvir, de estar junto, de dar atenção para aquilo que está sendo falado, de perguntar. Às vezes seu filho é quieto, não fala. É o jeito dele. Mas você pode perguntar, você pode dizer como foi o seu dia para que ele fale. Talvez ele não vai falar o dia todo, mas uma coisinha que foi mais importante ele vai falar. Alguma coisinha que magoou, ou que ele gostou muito, ou que foi muito legal. E ali você vai percebendo o seu filho, você vai conhecendo o seu filho. Você já viu aquele livro que chama 5 Linguagens do Amor? Que fala a respeito de relacionamentos, sobre formas de amar, formas de demonstrar amor. Existe esse livro também voltado para crianças. E assim como o adulto ele tem formas de amor, a criança também tem. É um livro muito bom que você deve ler. Ele cita 5 pontos de linguagens de amor que todo mundo precisa receber e alguma delas você vai se identificar mais. Então existe a linguagem do amor do tempo, de qualidade. Talvez você seja aquela pessoa que precise de tempo junto. Eu falo para o Lê que eu sou, porque eu sinto muita falta, por exemplo, quando todos os dias a gente almoça junto, aí 1, 2 dias na semana não almoçou, eu falo, poxa, queria tanto que você passasse um tempinho comigo. Então, o tempo de qualidade, o tempo de estar junto, ou presentes. Tem pessoas que a linguagem de amor é presentes, que gosta de ser surpreendido com um presente, com algo concreto, tocável, palpável. A pessoa pensou em mim e me trouxe um presente. Também, palavras de afirmação, elogios, dizer quem você é, o que você pode, o que você fez. Elogiar, dizer aquilo que muitas vezes a gente sente, aquilo que muitas vezes a gente viu, arrumou o quarto, não fez mais que obrigação. Mas talvez o que aquela criança precisou ouvir é falar, olha, parabéns, você arrumou seu quarto, eu nem precisei pedir. Você está trazendo um reforço positivo e talvez seja aquilo que a criança precise, o adolescente, muito mais do que talvez o presente. Cada criança, cada adolescente, cada pessoa tem uma forma de se sentir amado. Falei 3, né? O outro é serviço, atos de serviço. Então eu lembro muito que isso me marcava quando eu era criança e adolescente, que eu acordava para ir para a escola e de repente o meu uniforme estava passado em cima da cama, prontinho para eu usar. É um cuidado, um carinho, uma prestação de serviço que você fala, nossa, minha mãe já acordou, já pensou em mim, já está aqui, eu não vou nem precisar fazer. E já foi feito. Um almoço gostoso, um bolo que o seu filho gosta, na hora que ele chega da escola e está lá prontinho para ele. São atos de serviço, coisas que você faz. Sabe aquela coisa de, mãe, vai lá pegar um copo de água para mim? E aí a vontade que dá é da gente falar, para de ser folgado, levanta e vai lá e busca que eu estou fazendo janta ou qualquer outra coisa. Mas se você sabe que o seu filho é aquele que, a forma que ele se sente amado é pela prestação de serviço, você vai lá, busca o copo de água para ele, entrega para ele, faz um carinho e pronto, você já ganhou o coração dele, você já teve uma demonstração de amor que ele precisava. Você precisa conhecer o seu filho para saber o que é que você precisa fazer ou não. Eu não estou dizendo que você vai criar um filho folgado, que você vai fazer tudo por ele. Não é isso. Estou falando de você ler o seu filho e saber o que é que ele precisa. E o último, está faltando um. Qual? Toque físico. Gente, todo mundo gosta disso, mas tem pessoas que precisam mais. Né? Todo mundo gosta de um abraço, de um carinho, e é nítido. E não é criança só da nossa igreja, crianças que muitas vezes moram em condições mais precárias. Eu estou falando de crianças de classe social alta também, que não sabem o que é um toque, um abraço. Você vai abraçar a criança, ela fica até meio desconfortável nos seus braços, assim, não sabe nem o que ela faz, porque não é comum ela receber abraço. Você vai dar um beijo, ela até trava, porque não é comum receber um beijo, um carinho. A gente precisa, né? Eu tenho muito esse hábito de vai falar com uma criança, você agacha, você fica na altura dela, você olha nos olhos dela, você toca nela, porque é tão importante esse contato físico, esse estar junto. E são coisas que a gente carrega por toda a nossa vida. Eu não sei se eu já falei aqui, mas eu brinco com o Lê, que eu falo que quando a gente está junto assim para ir dormir,
ele gosta do espaço dele, do canto dele, e eu gosto de ficar pelo menos com o meu pé assim, encostando nele para saber que ele está ali, né? Então eu durmo num canto, ele dorme no outro, mas eu fico com o pezinho assim, encostado no pé dele. Aí, nossa, e ele brincando toda vez tirando sarro de mim nisso, que dá calor, que tira, que sua, que não sei o quê. Mas ele deixa, eu coloco o pezinho assim nele. E eu lembro que quando eu era criança, toda vez que eu ia brincar com meu pai, ele adorava fazer bagunça na cama, e faz caverna, e prende, e coloca no lençol, e não sei o quê, não sei o quê. E quando a gente ia ficar um pouquinho junto, que dormia pertinho, ele dormia segurando o meu pé, assim, ó. Eu era desse tamanho só, da cabeça dele até na mão. E ele punha a mão dele, assim, encaixada, assim, no meu pezinho. Aí um dia eu estava em casa e falei, amor, do nada, assim, deu um estralo. Eu falei, já sei porque que eu gosto de dormir com o pé encostado como você. É culpa do meu pai, que eu dormia ele segurando o meu pé, eu sentindo que tinha alguém ali junto comigo. Então, assim, são marcas de afeto, de carinho, que a gente carrega por toda uma vida, positivamente ou negativamente. E o que a gente precisa ter claro, que a graça está sobre nós, e que nós vamos errar, que nós vamos falhar, mas nós vamos corrigir, e nós vamos caminhar para aquilo que é correto. Eu não quero trazer culpa ou condenação sobre você. Às vezes o seu filho já cresceu. Às vezes você fala, poxa vida, perdi todo o tempo. Não, querido. Enquanto há vida, ainda há formas de você consertar. Ainda há formas de você reaver. Ainda há formas de você reatar algo que foi perdido. Com toda certeza, querido, não importa quantas pessoas aceitam a Jesus nos últimos anos de vida e têm a vida totalmente transformada e desfrutam do melhor de Deus. A gente precisa consertar, trazer para o lugar de novo os nossos sentimentos com relação à família. Voltar à convivência com filhos, com pais, com mães. Buscar colocar as coisas no lugar. Não vai ser tão fácil, nem vai ser tão rápido. Tudo que é bom, dá muito trabalho. Como é que Deus criou o mundo? Em 7 dias. Uma coisa de cada vez. Foi colocando as coisas no lugar. Depois foi tornando um pouco mais bonito, com mais detalhes. Deus! Você acha que Deus não podia? Eu sempre pensei isso. Será que Deus não podia falar assim, pronto, eu quero isso. No dia para o outro dá um estralo, acontece. Não, mas tudo que é bom, tudo que é perfeito, dá trabalho, exige esforço, exige dedicação, exige que a gente planeje, pense. E com relação aos nossos filhos é assim também. Não vai ser sempre fácil, mas existe uma graça sobre nós, uma sabedoria que vem de Deus para as coisas acontecerem. No tempo certo, mas elas vão chegar, elas vão acontecer. Só que exige de nós um esforço. Deus, Ele é perfeito? Ele é um bom pai? E por que tem tanto filho aí, virando as costas para Ele? Por que tem tanto filho? Não estou falando de gente que não é crente, não. Estou falando de quem é crente, aceitou Jesus, orou aqui. Deus, eu te amo, vou te adorar para sempre, vou te servir para sempre. E está vivendo uma vida toda torta, longe de Deus, entristecendo Deus. Tem problema em Deus? Não. Deus, mesmo sendo um bom pai, tem muitos filhos que viram as costas para Ele, que não seguem os seus ensinamentos e as suas orientações. Então você, enquanto mãe, enquanto pai, está vendo o seu filho se perder, está vendo o seu esforço e parece que nada acontece, você vai se lembrar, Deus também é um bom pai. E também tem filhos que não estão seguindo os conselhos dele. Mas o que é que Deus faz? Desiste? Abandona? Entrega tudo? Claro que não. A gente precisa continuar firme, crendo, declarando aquilo, orando. O primeiro ponto que eu ia dizer para vocês era a respeito de tempo. Tempo com o filho. O segundo ponto é sobre nós sermos exemplos para eles, inspiração. E o terceiro é a oração. Nós precisamos orar pelos nossos filhos. E a nossa oração vai trazer à existência coisas que não existem. Nós precisamos declarar coisas. Eu lembro de todos os dias da minha vida, eu indo para a escola, indo trabalhar, qualquer situação. A minha mãe, um beijo, Deus te abençoe, filha, tenha um bom dia. Esse Deus te abençoe, ela só falava Deus te abençoe. Mas para mim era assim, ufa, pronto, era tudo que eu precisava. Agora eu posso encarar qualquer coisa que vai dar tudo certo. A bênção já está aqui. Era assim a percepção que eu tinha, que era como assim, pronto, Deus está comigo. Ele vai na minha frente e não tem como nada dar errado. Era simples um Deus te abençoe, mas eu ficava esperando aquela frase todos os dias quando eu ia sair. E hoje ela vem pelo WhatsApp. Hoje eu não estou mais em casa, ela chega pelo WhatsApp. Filha, bom dia, Deus te abençoe.
ou qualquer palavra de incentivo, qualquer palavra de inspiração, qualquer palavra de fortalecimento, de encorajamento. E é a nossa oração que vai guardar os nossos filhos. Principalmente aqueles que já foram, que não estão mais dentro da nossa casa. É a nossa oração que vai alcançá-los. E você crê que a oração pode muito em seus efeitos? A palavra do Senhor fala que a nossa oração ela é poderosa em Deus para fazer e alcançar todas as coisas. Então nós precisamos orar pelos nossos filhos, até os que não chegaram ainda. Nós precisamos gerar em oração os filhos que vão vir. Nós precisamos orar. Quantas vezes você olha para uma pessoa e fala, uau, nossa, que família perfeita, que casamento bem sucedido. E aí você vai lá ver, quem é a mãe? Quem é a avó? Quem é o avô? Existe uma bênção de gerações aí, ó, que tinha uma vozinha lá orando pelo marido da neta. Que tinha uma mãe, enquanto a filha é adolescente, orando pelo futuro marido, orando pela futura esposa, declarando coisas, gerando coisas, livrando de armadilhas, limpando o caminho para aquele filho, para aquela filha. A oração de pai e mãe é a oração mais poderosa que tem. É seu, é algo que veio de você, é seu filho. É a sua geração, faz parte de você. E nós precisamos ser inspiração para eles. Nós precisamos ser modelo, precisamos ser exemplo. Querido, tudo que você faz, tudo que você fala, a forma com que você se coloca, eles estão te olhando, eles vão te copiar. Eles vão reproduzir, talvez você nem veja. Mas eles vão estar reproduzindo em outros lugares. Aquilo que desde pequeno você está falando, desde pequeno você está ensinando. Então para pensar, quais são os valores, quais são os princípios que eu quero para o meu filho, e começa a falar, começa a encucar nele. Abre comigo a sua Bíblia, rapidinho, a gente está terminando. Lá em Deuteronômio. Deuteronômio 11. Versículo 18. Nós vamos ler até o 21, diz assim, Deuteronômio 11, 18, 21. Gravem estas minhas palavras no coração e na mente, amarrem-as como sinal nas mãos e prendam-as na testa. Ensine a seus filhos, conversando a respeito delas, quando estiverem sentados em casa e quando estiverem andando pelo caminho, quando se deitarem e quando se levantarem. Escrevam-as nos batentes das portas das suas casas e nos seus portões, para que na terra que o Senhor jurou que daria aos seus antepassados, os seus dias e os dias dos seus filhos sejam muitos, sejam tantos como os dias durante os quais o céu está em cima da terra. A palavra do Senhor, o ensino da Bíblia, o ensino de princípios, de valores, de conduta, de vida, de conduta cristã, de conduta moral, precisa ser encucada na vida dos nossos filhos todos os dias. Quando? Quando eles levantam, quando eles dormem, quando eles estão sentados, quando eles estão andando, quando você estiver fazendo qualquer coisa, coloca na testa, amarra no braço, escreve na porta. É uma instrução bíblica para nós. Sabe aquela coisa de eu já ensinei isso 300 milhões de vezes e continuo fazendo errado? Vai falar 301, 302, até que aquilo fique encucado, gravado, e vai acontecer. E vai chegar ao fruto daquilo. Nós precisamos o tempo todo estar falando. Mas como é que eu vou fazer isso? Se eu estiver perto. Se eu tiver um tempo junto. Nós precisamos organizar a nossa rotina. Kelly, eu não consigo fazer isso durante a semana. E no seu sábado e no seu domingo? Alguma hora você tem que ter um tempo reservado, exclusivo para aquilo. Quem é mãe de mais de um filho sabe que você precisa ter muitas vezes um tempo individual com cada um. Nem que seja de vez em quando, mas para atender as necessidades de cada um. Às vezes um bebezinho exige mais esforço do que o que já está grande, aí aquele que está grande está no canto, porque o outro chora, precisa fazer papinha, precisa cuidar, mas aquele está numa fase de adolescência que é delicada. Tem graça para que a gente possa se organizar. Nós só precisamos colocar o nosso coração no lugar e entender a responsabilidade que é cuidar, zelar, criar um filho. E a palavra do Senhor é o nosso norte para tudo. É através da Bíblia. É através da Bíblia. Você precisa ler, você precisa conhecer, você precisa entender, para que você tenha o que falar para o seu filho, para que você possa trazer princípios da palavra.
Carrega o seu filho com você para a igreja, em todas as programações, em tudo que você puder. Porque aqui vai ser um lugar que vai somar, que vai te juntar com aquilo que você já está fazendo em casa. E vai potencializar aquele princípio que está sendo colocado através da sua vida. Mas a responsabilidade de educar é da igreja, é da escola, é da babá, é da avó, é da vizinha. Não é. Essa responsabilidade é de pai e mãe. E nós vamos ser cobrados por Deus. Nós vamos prestar conta para Ele. Responsabilidade, com atenção. E querido, não tenha medo. Todo mundo não sabe fazer algo. Peça ajuda, peça conselho, troque experiência. Converse com pessoas que já são mais velhas que você, que já passaram por aquilo. Converse com seus líderes. Leia um bom livro. E tudo isso vai te auxiliar. Amém? Queria que você abaixasse sua cabeça, fechasse seus olhos. Eu queria fazer uma oração com você. Não dá tempo da gente falar tudo, da gente conversar sobre tudo, mas eu creio que o Senhor tem nos despertado para algo nesses dias. E eu queria que você agora pensasse, você que é mãe, você que é pai, trazesse à sua memória os seus filhos, aqueles que o Senhor te deu, que são seus. Talvez não foi você quem participou da maior parte da criação deles, mas ainda dá tempo de você colocar as coisas no lugar, ainda dá tempo de você demonstrar o seu amor, ainda dá tempo de você se aproximar, se envolver, conhecer mais. E eu quero que você faça uma oração pessoal aí. Você faça uma oração do seu coração para Deus, falando a respeito dos seus filhos. Eu sei que há momentos onde a gente se entristece, onde a gente desanima, onde a gente se chateia, porque a gente coloca tanto esforço em algo e muitas vezes não vê alguns resultados, mas existe uma graça, existe um Espírito Santo consolador, amigo, que nos conduz a todas as coisas. Antes mesmo da gente perdoar um filho, a gente precisa se lembrar que a gente foi perdoado por Deus. Muitas vezes você tem alguma mágoa que não te faz conviver bem porque há falta de perdão. E eu quero que você se lembre que um dia Deus te perdoou. Um dia Deus olhou para você todo sujo, todo cheio de pecado, e Ele escolheu te amar, Ele escolheu te perdoar. Então mesmo que talvez você esteja frustrado com relação à criação dos seus filhos, ou o que eles se tornaram, ou algo que está acontecendo, você precisa se lembrar que o perdão, que o amor, Ele é maior do que tudo. A Bíblia fala que o amor, ele lança fora todo medo. A Bíblia fala que o amor, ele é paciente, ele é longânimo, ele é pronto a perdoar. E nós escolhemos amar. E porque amamos, nós perdoamos. Nós deixamos de lado coisas. Nós passamos por cima de sentimentos para trazer de volta o controle da nossa casa, o controle sobre o nosso relacionamento com filhos, o controle sobre o relacionamento conjugal, de marido, de mulher. E a bênção do Senhor, ela vai ser abundante na sua casa. Coisas vão ser restauradas, coisas vão ser reerguidas, tudo vai ser colocado no lugar por causa da sua oração, por causa da sua declaração, por causa do seu amor, por causa da sua fé. O amor, ele pode tudo. O amor, ele tolera tudo. O amor, ele é maior que tudo. E não é qualquer amor. A palavra diz que já há em você uma porção do amor de Deus. Você sabe amar como Deus ama. Oh Pai, nós te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade de pararmos para pensar a respeito da nossa casa, da nossa família, dos nossos filhos. E eu oro, Senhor, para que o Teu Espírito Santo venha trazer para cada coração orientação, luz, discernimento, Pai. Eu declaro, Senhor, famílias fortes, famílias cheias de amor, famílias que vão estar reconstruindo relacionamentos, Pai. Eu declaro, Senhor, o coração dos pais se voltando para o coração dos filhos, os corações dos filhos se voltando para os corações dos pais. Obrigado, Senhor, porque há bênção na família, há coisas sobrenaturais que nós só vivemos dentro da família, Pai. E eu oro, Senhor, para que o Senhor traga discernimento, sabedoria para corrigir, sabedoria para disciplinar, para mostrar limites, para trazer a vara da correção quando for necessário. Eu creio, Senhor, que as crianças, os adolescentes, os nossos filhos necessitam disso.
isso. E nós faremos isso, Senhor, com o nosso coração cheio de bondade, cheio de amor, cheio de conhecimento, de tranquilidade, porque é assim que o Senhor nos orienta, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu declaro sobre cada pai, sobre cada mãe aqui, graça abundante em todo tempo, para todas as coisas, trazendo resultados, ó Pai, em nome de Jesus, Senhor. Nós repreendemos, Senhor, toda cilada do inimigo, nós repreendemos toda sugestão que chega à nossa mente, que nos faz pensar em desistir, que nos faz pensar em parar, que nos faz pensar em desanimar, que nos faz pensar em não se importar, em esquecer, em nome de Jesus, Pai, que isso fique de lado e que venha à tona o amor do Senhor, as lembranças que virão do Senhor, que trazem esperança, que nos dão um futuro diferente, que nos mostram um caminho diferente, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, porque o Teu amor já está em nós. Muito obrigado, Senhor, porque a Tua alegria já está em nós, a Tua paz. Tudo o que precisamos já está dentro, Senhor. E nós vamos, através da nossa fé e das nossas declarações, trazer para fora, ser evidenciado. Todos verão a bênção do Senhor na nossa casa. Todos poderão contemplar os feitos do Senhor. Aquilo que era treva se tornando em luz. Aquilo que era maldição se tornando em bênção. Aquilo que era impossível se tornando possível. Resultados, Pai, resultados. Bons resultados, frutos do nosso trabalho, do nosso esforço, da nossa renúncia. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque em Ti nós somos certos da bênção. Em Ti nós somos certos do que vamos alcançar. E com alegria, Senhor, vamos prestar contas ao Senhor, daquilo que o Senhor nos confiou. Certos que estamos impactando essa terra, essa geração, com crianças, adolescentes, filhos, cheios de poder, cheios da Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus. Amém.